Apocalipse, capítulo 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 29. As cartas às igrejas da Ásia são dirigidas aos seus respectivos anjos, cuja palavra significa mensageiros. Cada carta contém a mesma estrutura. Cristo fala de si mesmo, descreve a igreja e encerra com uma promessa aos fiéis. A aplicação historicista às 7 cartas se encaixa com perfeição na história, dadas as circunstâncias vividas pela igreja cristã no curso do tempo. Aquele que conhece o fim desde o princípio, deixou à sua igreja de todos os tempos conselhos e promessas, a fim de que guardassem a sua fé com perseverança. Começando pela igreja de Éfeso, a realidade desta comunidade apontava perfeitamente para a igreja primitiva. Éfeso significa desejável e abrange o período de 31 a 100 d.C. Inicialmente liderada pelos apóstolos, essa igreja experimentou a messe da chuva temporã e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. Havia uma busca genuína pelo Espírito Santo e pelo conhecimento de Cristo através das Escrituras. As reuniões de oração eram constantes e suas vidas testificavam do amor genuíno e altruísta de Cristo. Mas o que havia começado de uma forma poderosa foi esmorecendo e a igreja cristã enfrentou um período crítico de apatia espiritual. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Há um risco muito grande de nos perdermos em uma religião de formalidades, fazendo tudo certinho e evitando a aparência do mal, enquanto nosso coração está endurecido para o amor de Cristo. Mais do que nunca, precisamos dar ouvidos ao apelo divino. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se assim o fizermos, em atitude de humildade, buscando ao Senhor de todo o coração, o Espírito Santo nos instruirá no caminho que devemos andar. A igreja de Esmirna, do ano 100 a 313 d.C., foi uma das 2 únicas igrejas às quais Jesus não repreendeu. Esmirna significa perfume. Enfatizando a sua morte e ressurreição, Jesus falou a um povo que sofreu pelo terrível período de tribulação e pobreza. O Coliseu romano foi o palco de terríveis atrocidades cometidas contra os cristãos, mas a postura íntegra daqueles homens, mulheres e crianças testemunhava de uma fé inabalável. Suas vidas eram o bom perfume de Cristo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Foi um período de severa perseguição, que se agravou no ano 303, quando Diocleciano promulgou um decreto que proibia a prática do cristianismo em todo o império. Foram 10 dias, em tempo profético, 10 anos, de muito sofrimento para o povo de Deus, até que no ano 313, o edito de Constantino concedeu aos cristãos a tão sonhada liberdade religiosa. Esse período crítico da igreja cristã e a fidelidade de seus membros, mesmo em face da morte, nos deixou um legado de inabalável confiança naquele que esteve morto e tornou a viver, o qual prometeu: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Foi em um dos períodos mais tristes e terríveis da história cristã que os servos de Deus deixaram o mais lindo e fiel testemunho. Diante de nossa realidade atual de liberdade religiosa, reflita nisso. A próxima igreja foi do período de 313 a 538 d.C., um período de ascendência para a cidade de Pérgamo, que se tornou um dos principais centros do império. Pérgamo significa elevação. Ali
foi erguido um templo dedicado à adoração da deusa romana e do imperador. Jesus se apresentou a esta igreja como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, uma referência direta às Escrituras, como está escrito. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Foi um período crítico, onde as verdades da Bíblia estavam sendo lançadas por terra em troca de uma paz temporária. Os mesmos pecados cometidos por Israel no tempo em que Balaão incitou a Balaque estavam contaminando a igreja cristã de Pérgamo. A prostituição espiritual, através de uma mistura do santo com o profano, estava pondo em risco a fé de muitos. Era necessário que se arrependessem e voltassem a se alimentar do sólido e suficiente maná proveniente das Escrituras. Quão terrível é omitir qualquer brilho da verdade, enfraquecendo a nossa luz. Temos uma verdade presente hoje, que inclui um estilo de vida diferenciado do mundo. Muitos podem até se utilizar de sua posição privilegiada, como fez Balaão, a fim de defender sua particular opinião acerca do que chama assuntos controversos. Mas o Senhor não tem controvérsias em sua segura palavra, nem tampouco deixa espaço para confusão e vãs discussões. Quer fazer o que você acha que não tem problema? Você é livre para isso. Mas, por favor, não use como argumento o nome de Jesus e sua santa palavra, porque ele e a palavra, que são um, João capítulo 1, versículo 1, não tem meio termo. É sim, sim ou não, não. O que disto passar vem do maligno. Mateus capítulo 5, versículo 37. O significado da palavra Tiatira, sacrifício, já nos revela muito acerca deste período profético, que vai do ano 538 ao ano 1517. Sendo o período de trevas, com a supremacia papal, e também das primeiras luzes da Reforma Protestante, a Igreja cristã se dividiu entre aqueles que se submeteram à autoridade e toleraram as práticas abusivas e idolátricas da Igreja Romana, se unindo a seus serviços religiosos apóstatas, e aqueles que permaneceram inabaláveis à autoridade das Escrituras, separando-se da Igreja Católica e de suas tradições. Foi um tempo muito crítico para os fiéis, que eram poucos, mas Deus provou mais uma vez que os poucos que estão com ele se tornam a maioria. Os valdenses, Calvino, John Hus, Jerônimo, Lutero, foram os poucos que se levantaram com fé e coragem em favor da verdade e iluminaram a Europa e o Novo Mundo com as boas novas da justificação pela fé. Morticínio, insegurança e medo estavam por toda a parte diante das constantes ameaças das autoridades eclesiásticas. Muitos preferiram ceder aos reclamos papais a fim de defender suas vidas e propriedades, mas acabaram perecendo justamente pelo modo que mais temiam. Não havia segurança, a não ser aquela contida no coração dos mártires, que enfrentavam sua sentença com a dignidade e singeleza que comovia até mesmo seus verdugos. Todo reavivamento e reforma desperta com fúria a perseguição. Ellen White escreveu: haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. O Grande Conflito, página 46. Meus amados irmãos, todos esses recados de Cristo dados à igreja cristã de cada período da história deste mundo são perfeitamente aplicáveis a nós hoje. Precisamos dar atenção ao apelo divino que em todo o tempo nos diz: tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Também temos uma mensagem especial para o nosso tempo e conselhos inspirados que só entenderemos e aceitaremos mediante a sabedoria dada pelo Espírito Santo. Você está percebendo a importância de compreendermos as verdades contidas neste livro?
Ele aponta para a veracidade de toda a Escritura e para as promessas infalíveis de um Deus que nos diz: eu virei outra vez. Não podemos alicerçar a nossa fé em palavras de homens que disputam a razão nas redes sociais, mas na espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17. Estude a Bíblia por si mesmo, com o desejo e a humildade de conhecer qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Que Deus te abençoe em sua busca e até amanhã, pela graça de Deus. Oremos, amados. Nosso Pai do céu, não temos o que esconder e nem podemos diante da tua onisciência que nos diz: conheço as tuas obras. Só tu conheces o nosso coração, só tu podes sondá-lo e só tu tens o poder de transformá-lo. Se abandonamos o primeiro amor, clamamos que tua bondade nos conduza ao arrependimento e que possamos voltar à prática das primeiras obras. Se tivermos de padecer tribulação e pobreza, que sejamos fiéis até a morte. Se em nosso meio existem nicolaítas ou os que sustentam a doutrina de Balaão e de Jezabel, que possamos conservar a verdade presente até que Cristo venha. Mas não conseguimos fazer nada disso sozinhos, Pai. Necessitamos do teu auxílio, necessitamos do Espírito Santo. Dá-nos teu Espírito, Senhor, e fortalece-nos em ti. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, perseverantes na verdade. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.